No ar, Missão Quadrangular. Este programa é apresentado pela Igreja do Evangelho Quadrangular, Avenida João Pessoa, 539, bairro Cidade Baixa, Porto Alegre. Comece tudo, pare de sofrer. Gente amiga, bom dia, mas um bom dia mesmo, na presença de Cristo, nosso Senhor. Eu estou iniciando mais um programa Missão Quadrangular, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, no horário das 10 horas da manhã até as 10h30, aqui pela Rádio Esperança. Estão neste momento participando desta corrente poderosa de fé e vitória os semeadores. Eles estão neste momento mobilizados e determinados para grandes conquistas. Os semeadores são aqueles que lançam mensalmente uma semente para a manutenção desta obra missionária. Os semeadores, eles estão semeando a palavra e colhendo milagres. Eu quero colocar no programa trechos das mensagens do pastor Jorge Silveira, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Porque quando a gente fala de sacrifício, muita gente escandaliza. A igreja não entende isso, ou não quer entender. Mas o diabo sabia que no mundo espiritual, tudo tem um preço a ser pago. Tanto é que a pessoa que vai pedir alguma coisa para o próprio diabo, o que ela tem que fazer? Oferendas, porque no mundo espiritual tudo tem um preço, tudo tem um valor. E olha, porém, ele sabia, Deus é tão puro, Deus é tão santo, que Deus não vai compactuar com o pecado. Não é verdade, pastor? Porque senão ele não seria Deus. Por isso que uma vez que o homem pecasse, o diabo sabia disso, por isso que ele tentou o homem para quebrar a aliança. Ele sabia que uma vez que o homem pecasse, Deus sendo justo, não haveria nada que justificasse o seu erro. Por isso que a Bíblia diz que o salário, a recompensa do pecado é o quê? A morte. Então ele pensou assim, bom, peraí, quando ele fez Adão pecar, quando ele tentou Adão e Adão cedeu, amém? Toda a humanidade, automaticamente o quê? Toda a humanidade estava o quê? Debaixo de quê? Sobre o domínio de quê? Do diabo, das maldições. Entende agora ou não? Diga aleluia. Ou seja, a não ser que houvesse um substituto. Alguém tivesse disposto, sabe o quê, minha irmã? A morrer no seu lugar. Só que, talvez, o teu noivo se dispusesse, eu vou morrer para salvar ela. Mas não seria tão simples assim, sabe por quê? Porque não bastava um morrer. Tinha um preço. E qual era o preço? Qual é a moeda? O sangue de um justo. Diga comigo, o sangue de um justo. Não bastava ser somente o sangue, tinha que ser um sangue do quê? Ou seja, um sangue que não tivesse contaminado com o quê? Com o quê? Aí o diabo pensou assim, pastor, nessa eu me dei bem, porque quem diz Romanos? Todos pecaram e o quê? Todos carecem do perdão. Estão destituídos da Glória de Deus. Então não há um justo na terra. Nenhum sequer. Nenhum. Nenhum. Então ele sabia, na terra não tem nenhum Justo. Entenderam aqui ou não? Por isso que ele observava aqueles que nasceram como Abraão, como Noé, como Moisés, mas como Davi, esse, mas quando ele via que eles pecavam, ele entendia, não é esse. Aí ele sabia que lá no céu também, pastora Tânia, não teria essa moeda. Por quê? Porque Deus é espírito.
E espírito não tem sangue. Aí o diabo pensou, eu me dei bem. Só que o que Deus faz? Deus dá como se diz? Uma atitude de mestre. Deus não dá golpe. Uma atitude de mestre. O que ele faz? Ele se despoja da sua glória. Amém? Ele escolhe ali o que? Uma moça virgem. Porque como Davi disse, em pecado, Foi concebido, formado. aonde houvesse o quê? O ato, a relação sexual, ali havia o quê? Pecado, contaminação. Quem está entendendo? Por isso que Davi falou, eu quero andar certinho, mas não tem como, já está aqui, ó, já faz parte da natureza. Entende ou não? Diga a glória a Deus. Aí Deus escolhe uma moça virgem, que ainda não tinha o quê? Estava noiva, mas não tinha o quê? Não tinha tido relação. E por intermédio do Espírito Santo, amém, gente? Ele entra onde? No ventre. E qual o período em que a mulher está? Qual o período da fertilidade da mulher? Qual é? Após o quê? Após a menstruação. Quem está entendendo? Aonde as células do útero são o quê? Renovadas. Então não tinha nenhum tipo de contaminação. Está entendendo ou não? Diga a glória a Deus. Então Jesus, fica tranquilo que já estou concluindo, já estou chegando aqui no João 19, já. Já estou chegando na coroa de espinho de novo, já. Então Jesus, ele passou por todas as tentações. Ele foi tentado como ser humano, ele foi tentado como homem. Estava entendendo? Diga a glória a Deus. Mas por que ele resistiu? Porque ele é Deus. Está entendendo? Ele sujeitou a tudo. Tentação de mulheres, tentação do pecado da glutonaria, todo tipo de pecado que você imaginar, Jesus resistiu. Quem está entendendo? Diga a glória a Deus. Quando o diabo viu que ele estava resistindo, o diabo então falou assim, é esse aí. Não pecou, é ele, é ele. Aí quer ver onde é que o diabo perdeu? Lembra da coroa? A coroa de espinhos. De quem que é a coroa de espinho? Do diabo. E no reino, na lei da guerra, olha para mim. Bate a mão no nome do teu irmão, daqui tem gente, hoje eu estou dando meu sangue aqui, não cochila aí não, pelo amor de Deus. Sangue de Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus. Que cafezinhas não dorme na hora da novela? Aí ela voltou, tomara. Ela voltou, a noiva voltou. Capeta está todo dia entrando lá. Olha para mim aqui, gente, está entendendo aqui? Na lei da guerra, o rei que perdia a batalha, acontecia o que, pastora? Se tornava escravo E a coroa dele ia na cabeça de quem? do outro, Que ganhava. ganhava. Você está entendendo agora o João 19, 2? Foi aí que o diabo caiu a ficha. Que ele perdeu. Porque quando eles, os soldados, querendo fazer chacota de Jesus, traçaram a coroa de espinho e colocaram a coroa na cabeça de Jesus, quando eles colocaram, eles não colocaram, eles enterraram.
naquele momento, olha para mim, irmãos, entenda isso, não acha engraçado, você tem que entender. Você acha engraçado aqui, sai derrotado lá fora. Entenda, isso é uma revelação, isso não é brincadeira. Quando cravaram a coroa de espinho, o sangue começa a escorrer. O sangue do justo. O sangue quebrando as maldições. Foi ali que o diabo entendeu. Eu perdi essa. Quando ele viu que a coroa dele estava na cabeça de Jesus, ele entendeu. Jesus venceu, me venceu. E eu quero passar a palavra ao missionário Jorge Silveira, ele que veio de Belo Horizonte, Minas Gerais. Bom dia, missionário Jorge Silveira, o sacerdote da libertação. Bom dia a todos os ouvintes do programa Missão Quadrangular. Bom dia, amigos católicos, espíritas, livres pensadores, judeus e todos da família da fé. Bom dia a todos que estiveram desde a semana passada acompanhando e que fizeram participar da cruzada Aliança de Sangue. Essa cruzada que se tornou um marco, impactou muitas vidas, elevou a fé de todos aqueles que têm ali estado participando. Mas eu quero dizer que hoje, quinta-feira, eu vou realizar uma reunião muito especial ali na João Pessoa 539, a partir das 15 horas. A palavra de Deus, ela diz assim, Números 23, 23. Contra Jacó não vale encantamentos e nem espírito de adivinhação. Veja só, encantamento. Às vezes a pessoa se encanta, entra um espírito nela de encantamento, e o homem que é casado se encanta por uma mulher que não tem nada a ver com ele. Às vezes a mulher mais nova, às vezes uma mulher mais velha do que ele, mas a verdade é que parece que ele fica tão encantado que ele esquece a família verdadeira, os filhos, aquela mulher que sempre esteve ao lado dele, porque ele quer aquela outra pessoa. Ou vice-versa. A mulher se encanta pelo homem, mesmo sabendo que esse homem é um homem casado. Um homem que muitas das vezes só vai lhe trazer um sofrimento, né? Como se fosse uma atração obsessiva. Então, mas o que é isso? É um espírito de encantamento. A pessoa, ela vira a cabeça, perde o raciocínio, a lógica, a razão, tudo, faz loucuras. O que é isso? Você vê que homens de Deus, como Davi, ele se encantou pela mulher um dos melhores amigos dele. Se encantou ao ponto de tramar a morte do próprio amigo, do soldado de guerra, o homem que dava a vida por ele. Olha para você ver. Mas ele caiu num encantamento tão terrível pelaquela mulher, a Betseba. Salomão se encantou tanto pela Sumanita. E isso lhe causou praticamente o reino. Foi conquistado pela herança, pela fé, pelas bênçãos de Deus ao seu pai Davi e a dele próprio no início. Mas o espírito de encantamento entrou. Você vê que às vezes a pessoa, ela tem tudo certinho, mas entra um espírito de encantamento e ali ela faz um negócio, assina um documento que ela, depois quando ela cai em si, ela fala, o que eu fiz? Por que eu fiz?
Mas aí já vem a consequência. Já vem a dívida que ela contraiu, já vem a perda do negócio. Você vê que as pessoas entram nas lojas, no shopping, entra um espírito de encantamento que a pessoa fica ali parada na vitrine horas e horas. E outros, quando vê, já passou cartão de crédito, mais cartão de crédito, mais cartão de crédito. E quando chega a fatura, ela se pergunta, por que eu comprei tudo isso? Para quê? Mas entrou um espírito de encantamento. O espírito de encantamento, aí ele entra, a moça, né? Você vê que esse espírito, ele prende as pessoas, ficam ali. Eu conheço pessoas que elas ficam todo o tempo na frente de um celular, na frente de um notebook, de um computador, de um televisor. Um espírito, ela fica vidrada, os olhos parados, vidrado, porque existe um espírito de encantamento. E a Bíblia diz que o Senhor, né, desfaz o laço do passarinheiro. Por isso, hoje, eu vou estar ali às 15 horas, eu vou realizar uma reunião especial para quebrar esse espírito de encantamento, esse espírito, e você vai ter a direção do Espírito de Deus para a sua vida. Tem uma tenda montada em cima do altar da João Pessoa, por onde, quando você entrar nela, eu vou estar molhando a minha mão no santo óleo, impondo as mãos sobre a sua cabeça e orando forte para quebrar o encantamento. Por exemplo, outro exemplo de espírito de encantamento: inveja, olho gordo. A Bíblia diz no Salmo 73 que os olhos saltam de gordura, que a gente tem tanta inveja que os olhos dele chegam a lacrimejar, fica inchado, brilha quando ele vê alguém conquistar algo, quando ele vê a roupa do outro, o cabelo do outro, o carro do outro, a família do outro, os olhos ficam vidrados. O encantamento, a inveja é um encantamento, que é um espírito que atua nos olhos, especificamente nos olhos. Mas eu vou estar orando, ungindo o alto da sua cabeça dentro da tenda, a tenda da revelação. Tem uma tenda montada lá, nós ainda não estamos no mês de agosto, e hoje eu quero orar forte em teu favor. Hoje às 15 horas e também às 19 horas, nós vamos ter uma reunião ali especial. Eu vou fazer uma ministração. Primeiro, aqueles que participaram da reunião de homens e mulheres de negócio, que vão estar novamente. E vou estar também ministrando sobre todos os obreiros, toda a liderança da igreja. Procure participar dessa reunião às 19h30. Uma reunião muito especial, onde eu vou estar ungindo todos os obreiros, todo o corpo, o diaconato, os levitas, os pastores auxiliares, os secretários, missionários, toda a liderança em si. Eu tenho uma unção de Deus muito forte para passar para a sua vida. Vai ter um momento ali de avivamento e restauração. Vai ser um mover de Deus muito forte. Eu tenho certeza que, assim como Elias, quando ele deixou a capa, o Eliseu pegou a capa de Elias e com aquela capa ele fez o dobro do milagre. Antes de eu ir embora, eu quero deixar uma capa aí para vocês. Quero deixar uma unção. Deus me revelou, Deus falou comigo e falou ao coração do pastor Cléber, da pastora Sandra, dizendo assim, para que eu ministrasse, fizesse esse momento de ministração de unção, renovação de unção, de aliança entre a liderança e os seus pastores. Então vai ser muito forte, e na oportunidade, à noite, somente à noite, eu vou estar dando uma ceia especial para todos, que é o pão, é a ceia de fortalecimento, o pão e a água. Pão e água, porque Elias,
quando depois daquela batalha lá do Monte Carmelo, ele fugiu, foi ameaçado, fugiu, pediu a morte, sentiu cansado, e Deus mandou lá para ele pão e água. E com a força daquela comida, daquela bebida, ele caminhou 40 dias até Horebe, o monte de Deus. Então eu tenho certeza que você que participar, o pessoal, todo o povo da liderança que participar dessa ceia do fortalecimento, você vai receber uma unção do Espírito de Deus tão forte na tua vida que você vai ter força para fazer a obra, vai ter força para orar, vai ter força para jejuar. Tem muitos líderes que não têm força para orar, missionário Fernando. Não consegue jejuar, se marca um jejum, ele não tem força para jejuar, não lê a Bíblia, fica fraco. E vai expulsar o demônio, manifesta até nele também, porque ele está fraco. Põe a mão no enfermo, não cura ninguém, porque a fé dele está fraca, a unção está nele, está fraca. Então você precisa renovar, principalmente depois de uma cruzada como essa, a tendência das pessoas é, eu estou cansado. Cansado. Se você está cansado, então Jesus vai te levar para o céu. Mesmo assim, é difícil, porque lá no céu a Bíblia diz que Deus trabalha, né? Deus trabalha e Jesus também trabalha, que ele foi preparar a morada. Foi lá, o cuidado da morada onde o sal vai morar lá, quando for chegar lá. Então, essa quinta-feira vai ser 2 reuniões muito fortes. À tarde, a grande concentração de fé e libertação, onde vai ser a quebra do espírito de encantamento. Você vai passar na tenda, eu vou molhar minha mão no santo óleo e te ungir. E à noite, nós vamos ministrar a bênção sobre os empreendedores e a reunião com a liderança, todos juntos, a partir das 19h30. Amém? Então você que vem em seu trabalho, você que está aí nos ouvindo, liga para o seu amigo, para o seu irmão e venha participar, porque certamente sua vida não será mais a mesma. Eu quero que você prepare aí o copo com água, peça de roupa, documento, que quando eu voltar eu já volto fazendo a prece poderosa. A família Quadrangular está homenageando hoje, dia 22 de agosto, Gabriel Terres Arruê. E também aniversariou, eu queria pedir desculpas por não ter homenageado, dia 12 de agosto, aniversariou Evanir de Jesus Bruno. Gabriel Terres e Evanir, estendam as suas mãos e recebam de Cristo o maior de todos os presentes, que é a saúde, a prosperidade e a proteção divina. Um feliz aniversário! É momento de oração, é momento de vitória, no programa Missão Quadrangular. Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, o Deus das alianças, o Deus que não somente dá promessas, mas ele cumpre as promessas daqueles que são aliançados. Meu Deus, por intermédio da aliança do sangue de Jesus, eu oro repreendendo toda doença, toda enfermidade. O Senhor esteja abrindo as portas para o desempregado, enviando a providência para o que trabalha por conta própria, levando paz aos lares, alegria aos corações, esperança e fé no espírito daquele que está desmotivado. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu repreendo todo mal. Livra da bala perdida, do homem sanguinário, livra das doenças, do infarto do miocárdio, do derrame. Livra, meu Pai. Livra, guarda as crianças, proteja os idosos. Meu Deus, livra
os jovens das drogas, das más companhias, e dê força ao teu povo para estar hoje na tua casa. Eu abençoo agora o copo com água, abençoo a peça de roupa, fotografia e documento, e declaro que até aqui foi só um presente, porque a herança eles vão receber lá na tua casa, hoje, às 15 horas e às 19 horas, na Avenida João Pessoa, 539. Faça esse povo, meu Pai, enxergar aquela placa, enxergar aquela igreja, e quando eles ali entrar, eles verão que o Deus que opera ali, os pastores que estão ali, são homens, mulheres diferentes, em nome de Jesus. É isso aí, nós estamos aí no final de mais um programa, e eu aguardo vocês às 15 horas e às 19 horas. E fiquem todos com Deus, porque com Deus eu vou. Bom dia, ouvintes do programa Missão Quadrangular. Para mais informações, ligue para estes telefones 32 26 97 14 e 33 87 4282. Nós voltamos amanhã, 10 horas da manhã, programa Missão Quadrangular. Tenha um bom dia, que Deus te abençoe. Só tem uma solução. Depende de você. Este programa foi apresentado pela Igreja do Evangelho Quadrangular, Avenida João Pessoa, 539, bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. Ele muda no momento a sua